reversão da toxina botulínica por fotobiomodulação. Este tema te interessa? Então vem com a gente, caneta e papel na mão e anote tudo, porque hoje eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fotobiomodulação, a gente já falou aqui e a gente já deu a dica que é o equipamento que todo mundo tem que ter. E para provar que a gente não está mentindo, hoje a gente traz mais uma novidade sobre, que eu aposto que ninguém ouviu falar ainda. Inédito. Eu juro para você que foi a primeira vez que eu tive contato com isso através desse artigo. É uma grande novidade. Eu brinquei Sim. aqui, saindo do forno, que realmente foi novidade até para mim. Eu tive que estudar sobre para vir hoje e estou aproveitando o nosso convidado, né, Pois é, para nos explicar. eu tive a bênção e tive uma alegria muito grande de estar com o Dr. Rodrigo, nosso convidado, em 2 artigos científicos, e é sobre esses artigos que a gente vai falar agora. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Dr. Rodrigo Martins, mais uma vez no nosso canal. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada, doutor. Olá, tudo bem? O prazer é meu estar aqui com vocês de novo. Sempre que vocês quiserem, eu estarei por aqui. Doutor, acabamos de publicar juntos 2 artigos científicos, um nacional e um internacional. O tema foi toxina botulínica e como a gente reverte os seus efeitos utilizando a fotobiomodulação. Eu tenho a certeza que o senhor é um dos maiores pesquisadores, livre-docente na área de fotobiomodulação do nosso país, quiçá do mundo também. Gostaria que falasse um pouquinho para a gente sobre estes artigos e como eles são válidos para os profissionais da área da estética. Muito bom, legal. Não, realmente esse trabalho aí foi. Eu gostei muito de trabalhar nesse artigo. Eu tenho que dizer que foi a ideia da nossa professora Cristiane. Eu queria evidenciar também que eu conheci a professora Cristiane fazendo o curso de especialização em estética da FATESA, né? Então, que me trouxe essa feliz amiga aqui, que a gente depois, mesmo depois que eu terminei o curso, a gente continuou essa amizade e foi a professora Cristiane mesmo que me instigou, que me trouxe esse tema ah, tão interessante e inédito mesmo, né? Eu acho que esse trabalho ele é um exemplo muito interessante do que a gente fala de medicina, saúde ou pesquisa baseada em evidências. É muito interessante quando a pergunta vem da clínica, né? É, vem de quem está aí, por exemplo, na linha de frente mesmo, trabalhando com a saúde, trabalhando com a estética, e, e isso é um grande exemplo disso. Então, a professora está aqui com a gente, que trabalhou com a gente no artigo, que deu a ideia do artigo, trouxe o problema e tudo. A professora Cristiane, ela me perguntou sobre. Na verdade, ela trouxe uma situação, né, Cris, de Sim. que os profissionais de estética estavam falando que os efeitos da toxina eles estavam utilizando a fotobiomodulação para acelerar a finalização do efeito da toxina botulínica, né? Então, eu falei assim, nossa, mas e até quando me perguntavam alguma coisa sobre isso, o professor falou que não pode usar fotobiomodulação para quem fez Botox e tal. Eu falei assim, mas por quê, né? Por quê? E depois ela me falou isso, que as pessoas estavam percebendo que o efeito durava menos, né? Então,
Eu fiquei encasquetado com isso e aí fui, obviamente, buscar na literatura científica e mundial alguma possível evidência, se alguém já tinha feito alguma coisa, qualquer tipo de estudo, na verdade, mesmo que fosse um resumo sequer aí de uma revista, mostrando isso. E eu encontrei, na verdade, um resumo, acho que de congresso, alguma coisa assim, falando isso, mas nenhuma publicação, nenhum estudo realmente controlado, prospectivo, nada, nada, nada do tipo, né? E eu falei assim, caramba, mas como que eu vou pensar nisso, né? Como é que eu vou fazer isso? Não tem nada. E eu fiquei pensando, não, só se eu fizer um estudo clínico, e eu fiquei pensando sobre a viabilidade de fazer isso de uma maneira até mais rápida, e eu não conseguia. Assim, como eu vou fazer isso? Porque eu, atualmente, assim, eu não tenho clínica, então como é que eu vou elaborar esse estudo? Como é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando sobre isso, e ao mesmo tempo buscando talvez conexões de como pensar esse efeito, né? E aí foi muito interessante porque eu fui conversar com um colega, na verdade também é muito legal falar sobre isso, porque é um colega que foi aluno, né? Então, o professor aqui, o doutor Fabrício Cardoso, que foi meu aluno, meu co-orientado de doutorado, há uns anos atrás, e que trabalhou e trabalha e fez na tese de doutorado dele alguns trabalhos que embasaram esse artigo. Por isso que eu cheguei à ideia e à conclusão para gerar essa hipótese, na verdade, esse artigo, né, Cris? Esse é um artigo de uma hipótese que explicaria possivelmente esses efeitos que estão sendo observados na clínica, né? Então, você quer comentar isso? Porque senão, eu vou falando aqui, parece que é um. Porque assim, de onde que você que foi quem trouxe o problema, né? Você quer fazer Vamos alguma. lá, vamos conversar sim, doutor. O que acabou acontecendo, pessoal, era assim: é, quando a gente percebe que para um paciente a aplicação da toxina ela foi um pouco em demasia, ou seja, pesou muito o olhar ou relaxou muito uma musculatura que não era interesse de relaxar, né? Causando alguma alteração de fala ou um olhar mais cansado, porque a gente sabe que alguns pacientes eles têm flacidez facial e consequentemente não só de pele, mas também de músculo. Em pacientes cuja idade já está um pouquinho mais avançada, gerando então essa fraqueza muscular, essa diminuição de tônus. Então, toda vez que a gente aplicava a toxina botulínica, notava-se que pesou, relaxou a mais, a gente estava usando a fototerapia para ajudar a reverter esse efeito que a gente não estava gostando que aconteceu, né? E também tinha uma outra pergunta, na qual a gente não tinha muito a resposta, que era: passado o período aí de um mês, então faz a toxina botulínica, tem o retoque, que é o retorno onde a gente coloca ou não unidades adicionais, e passa-se um mês, está tudo bem, o paciente vai usufruir do resultado. Então, ficou tudo bem. Será que esse paciente ele pode receber fototerapia no local onde eu tenho a aplicação da toxina botulínica e, consequentemente, uma paralisação do botão sináptico, uma paralisação do músculo, né? E diminuição desses sinais? Então, eu conversei com o Dr. Rodrigo e perguntei para ele, falei: doutor, eu preciso de uma resposta. O senhor é o expert em luz. Eu vi que eu consigo corrigir
a demasia, né, o relaxamento excessivo, eu estava conseguindo com uma dose muito importante, não muito alta, né? Então eu colocava em torno de 6 a 12 joules no ponto motor do músculo, aonde eu acho que relaxou mais. E então eu tinha um resultado muito positivo no sentido de conseguir reverter aquela paralisação. E eu tinha dúvida se realmente eu poderia aplicar fotobiomodulação em paciente que teve sucesso na toxina. Será que eu não estou diminuindo a durabilidade do resultado estético nesse paciente? E daí fiz a encomenda para o Dr. Rodrigo. Fiz para a pessoa certa, né? Para a pessoa certa, quem entende, quem estuda há muitos, muitos, muitos anos a fotobiomodulação. E esse artigo leva a gente para duas vertentes, né? Uma, para a gente fazer essa estratégia mesmo de reverter essa ação, né? Mas também leva ao pensamento de que diminui a ação que a gente ainda quer, tanto a desejada quanto a indesejada, nos dois pontos, né? Então, uma é contraindicado utilizar e, em outro caso, é indicado utilizar. Né? Leva para esses dois pensamentos. Eu acho muito legal quando a gente começa a trabalhar um pensamento assim, começa com essa estratégia mais hipotética de que ainda não tem os estudos aprofundados, que não deu tempo ainda, né? O estudo é muito novo. Abre portas para muita pesquisa ainda, né? Abre portas para uma visão nova, para muita coisa nova. E né? mudar um pouco a nossa conduta na prática clínica, tanto de retaguarda quanto de evitar que diminua essa durabilidade. E eu acho que aqui nós três gostamos muito da pesquisa, né? Sim. Então a gente fala muito aqui no Beleza na Lata, muito dessa prática clínica, leva para o teu consultório. Eu ainda brinco, abre essa gaveta, usa o que você tem. E hoje eu fico feliz em olhar artigos como esse e falar assim, olha a moçada que está aí estudando, olha o pessoal que está aí querendo publicar, querendo pesquisar, olha que oportunidade vocês têm de uma área nova, né? Porque às vezes é difícil, a gente quer trabalhar com pesquisa, a gente está mais na área acadêmica e a gente fala assim, que novidade a gente vai trazer? Porque você tem que trazer algo de relevância. Para a prática clínica, isso foi muito bom. Que tem que ter uma certa relevância, e você fala, nossa, mas tudo já foi falado. Não, aqui abre eu não falo uma janela, abre uma porta para muita pesquisa, né? Sim. E veio da tua cadeira, né? Veio da tua clínica, veio do teu resultado, estava nas suas mãos, você estava vendo um resultado. Sim. Né? E aí veio a pesquisa. Então, fecha um ciclo aí, né? E agora a gente pergunta para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, por que a fotobiomodulação tem a capacidade de causar essa alteração, né? Na musculatura que recebeu a toxina botulínica? Bom, isso assim, olha, eu vou contar a historinha que passou na minha cabeça, né? A minha formação toda de pesquisa de pós-graduação, antes de eu começar a trabalhar com fotobiomodulação, foi farmacologia, né? Então eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em farmacologia, depois também defendi uma tese de livre docência em farmacologia, lá pela Faculdade de Medicina do Unicamp. Então, assim, eu tenho muito forte em mim pensamento, raciocínio farmacológico. Eu conhecia, obviamente, os mecanismos, dou aula sobre isso, da toxina, e eu fiquei pensando de que maneira que a gente... O que poderia acontecer, né? Por quê? Porque pelo mecanismo de ação da toxina, que seria aí uma inibição da liberação da acetilcolina pela terminação nervosa, esses neurônios motores aí, eles, a junção, né, neuromuscular, musculatura, nervando musculatura esquelética e tal, acontece na verdade, o que a gente fala de uma espécie de estabilização da membrana neuronal, que vai impedir a liberação das vesículas sinápticas. Tá? Isso
não é uma coisa, por exemplo, que depende, vamos dizer assim, de circulação, né? Então, se você fala assim, vamos melhorar a circulação local, que é para retirar a toxina da região, não adianta, né? Então, assim, uma das coisas, por exemplo, quando a gente faz uma anestesia odontológica, a gente associa um vasoconstritor, que é para manter o anestésico mais tempo ali na região do nervo, né? Da raiz do dente e tal, para que ele não caia na circulação e vá embora. Então, assim, essa parte de porta circulatória, circulação local, ela é importante em muitos casos, mas não nesse caso, porque o efeito da toxina, quando ela age na terminação nervosa, estabiliza a membrana do neurônio e aí você não vai ter a ação, né, a atividade daquele neurônio, daquela inervação, durante um bom período de tempo. Então, 2 meses, 3 meses, aí vai variar um pouco, mas. Então, assim, então não tem nada a ver com circulação. Então, se não tem a ver com circulação, isso pensando como farmacologista, né? E aí eu lembrei do trabalho de doutorado do Fabrício, né, que foi aí meu co-orientado, lá em São Paulo, que no trabalho dele nós publicamos aí uma série de artigos que ele continua trabalhando com isso até hoje, inclusive com uma parceria com a Universidade do Texas, que é um dos os autores que nos ajudou aí, o professor Gonzalez. O que acontece? Nesse trabalho dele, inclusive esse trabalho dele, desses trabalhos, essa série de trabalhos, elas foram capa da revista FAPESP em São Paulo, né? A revista Pesquisa da FAPESP saiu, foi highlight da revista, saiu na capa esses trabalhos nossos, mostrando que a fotobiomodulação era capaz de fazer, induzir neurogênese, ou seja, né, é como se fosse sabe quando você corta a árvore, né, vai fazer uma poda numa árvore, e aí depois você começa a ter aquele monte de brotinhos novos? Então, no caso, quando a gente fala de uma neurogênese, uma sinaptogênese, né, o que está acontecendo ali são a formação de novas terminações. E nós identificamos isso no doutorado do Fabrício. Nós trabalhamos com irradiação transcraniana, né? E aí, além de dosarmos vários mediadores que eram fatores de crescimento neuronais, como o BDNF, por exemplo, é um fator neurotrófico importante, que a fotobiomodulação ativa, aumenta esse BDNF, sistema nervoso, nós também medimos a formação de novas terminações nervosas. E mostramos que houve sim uma sinaptogênese, que houve um brotamento neuronal aumentado quando a gente fez o tratamento com luz. Então, e eu também tenho uma grande amiga que ela é professora da maior universidade americana das Forças Armadas, que é na região de Washington, ali, D.C., capital, né? Que é a Universidade das Forças Armadas, chama Uniformed University for Health Science. Eles trabalham muito com recanalização neuronal, com regeneração nervosa, porque eles têm muitos feridos de guerra com lesões nervosas, lesões medulares. Então, assim, eles têm um trabalho muito grande nisso, e eu já mantinha contato, eu tenho amizade há mais de 20 anos com essa professora, que chama Juanita Anders, agora acho que ela está até se aposentando, e eles trabalham muito com isso, muitos resultados interessantes com isso, né? Só que assim, os nossos resultados acho que foram até mais interessantes, esses aí do Fabrício. E aí eu pensei, bom, a única possibilidade de que a fotobiomodulação esteja, de alguma maneira, revertendo ou abreviando os efeitos da toxina botulínica, seriam, então, induzindo neurogênese. Porque aquela terminação nervosa que está bloqueada, que foi estabilizada, a membrana do neurônio, ela é bloqueada, né? Aquela ali realmente, provavelmente, não está voltando à ação. O que deve estar acontecendo é, então, a formação de novas terminações nervosas.
Então foi nesse caminho, a gente foi investigar isso, essa possibilidade, né? Nesse trabalho a gente coloca vários outros artigos que também suportam essa hipótese, não somente os nossos, né? E aí que eu falo assim, olha, a gente mediu isso efetivamente no outro trabalho, né? Então, assim, que não tinha, no caso, a toxina botulínica lá, mas assim, nós irradiamos durante várias sessões, acho que foram 4 semanas, e em 4 semanas nós tivemos um efeito altamente significativo dessa neurogênese. Então, isso é muito importante também, Cris. Deixa eu só dar um bico no cafezinho aqui, que não é só vocês que têm essa caneca bacana aí, né? Mas assim, isso é muito importante também, porque eu tenho uma ex-co-orientada, hoje é professora aí, super famosa na área de fotobiomodulação também, a professora Daiane Meneguzzo. Ela, por exemplo, ela trabalha muito lá em Campinas com paralisia facial. E ela tem resultados também fantásticos com paralisia facial com a fotobiomodulação. Então, veja que não é somente na toxina que esse efeito parece que está acontecendo, né? Então, existe realmente alguma coisa, existe uma atividade importante da luz, da fotobiomodulação, pelo menos nessas inervações que são mais superficiais, mas eu tenho outros colegas, por exemplo, lá em São José dos Campos, que também fizeram trabalhos muito interessantes. Eu até participei de um ou dois, foi experimental, né? Com lesão medular, secção medular, também em animais de experimentação, em ratinhos, onde eles usaram placenta, né? Então, material de placenta, humana inclusive, tá? Associada à fotobiomodulação. A placenta é muito rica em células tronco, né? Então, e fatores de crescimento também. E aí a associação de placenta com a fotobiomodulação, com resultados espetaculares, inclusive funcionais, nesses animais de experimentação. Então, eu não tenho dúvida de que o uso da fotobiomodulação ela tem um efeito importante neuronal, né? Nesse brotamento, na neurogênese, sinaptogênese, produção de mediadores, fatores de crescimento importantes. Então, assim, é uma nova área e hoje a estimulação transcraniana, a irradiação transcraniana com lasers e LEDs, ela está vindo cada vez mais forte justamente para doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, né? Acabaram de sair 2 trabalhos dos quais eu participei. Todos são. O fato assim, eu já fiz tanto trabalho de pesquisa, né, nessa área de lasers, que muitos dos pesquisadores hoje que estão em plena atividade foram meus ex-alunos, né? Então, por exemplo, tem um outro ex-aluno que é um grande amigo, o professor Rodrigo Labate Marcos, lá da Universidade 9 de Julho, que acabou de publicar um trabalho muito interessante mostrando efeitos da fotobiomodulação também transcraniana, aumentando a atividade que a gente chama GABAérgica, né? Em cérebro. Então, assim, o que explica, por exemplo, os resultados de um outro trabalho que eu também participei aqui do professor Sérgio Gomes da Silva e do professor Fabrício, com atividade anticonvulsivante, reduzindo crises convulsivas em animais, vamos dizer assim, epiléticos, né? Um modelo de convulsão, ou seja, quer dizer, um trabalho acabou explicando o outro, porque o trabalho do professor Rodrigo Labate mostra aumento de estimulação GABA. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, então ele causa um certo rebaixamento aí de atividade do sistema nervoso central.
e, ao mesmo tempo, o outro grupo de pesquisa mostrou uma atividade, então, de redução de convulsões. Então, veja que tudo aponta exatamente para esses mecanismos que a gente está colocando, né? A gente já conhece os efeitos anti-inflamatórios, essas doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, elas têm componentes inflamatórios muito importantes, tanto Parkinson quanto Alzheimer, né? E outras demências também. Essa questão da toxina botulínica na estética também é fundamentalmente neuronal. Então, assim, todas essas informações, esses resultados, eles vão se encaixando e formando se a gente fizer um mapa mental, seria muito interessante fazer um mapa mental sobre isso, com todas essas informações, como é que elas se encaixam no sistema nervoso central. Então, o uso da fotobiomodulação, ele tem hoje há quase 30 anos que eu estudo isso, e sempre na área de inflamação e tal, músculo esquelética, mas agora o sistema nervoso central tem mostrado que ele responde e responde muito bem à fotobiomodulação. Nossos neurônios respondem à luz, eles crescem mais, eles brotam mais, existe uma redução da inflamação cerebral. Então, assim, isso é muito importante hoje para a gente, né? A gente investir nisso, porque são casos aí realmente muito importantes, né? Como a gente falou, tem a toxina, tem a paralisia facial, tem as doenças neurodegenerativas, e a gente está tendo resultados espetaculares. Só para terminar esse raciocínio, essa semana eu tinha assistido isso uma vez, há uns 2 anos atrás, e eu bati o olho e na hora eu gravei aquilo e depois eu fiquei tentando recuperar esse vídeo e não consegui. Eu gosto disso porque nas minhas palestras eu mostro alguns videozinhos de seriados, né? E tem um seriado na Prime Video, que é aquele seriado dos fuzileiros navais americanos, chama SEAL Team. No SEAL Team, na segunda temporada, eu consegui achar finalmente, eu procurei pra caramba isso, porque são muitos episódios e agora tem 6 temporadas, uma coisa assim, e eu consegui, né, com a ajuda do meu filho e do chat GPT, localizar o episódio aonde o fuzileiro naval falava isso. Tem um episódio na segunda temporada aonde um fuzileiro naval que teve um TBI, né, que é o Traumatic Brain Injury, como é que é a lesão, né, cerebral por trauma e tal, esqueci agora o termo em português. Ah, e ele pede para o médico, né, ele está lá pedindo tratamento para o médico porque ele sofreu uma explosão em um ataque lá do grupo dos fuzileiros e ele ficou com esse trauma TCE, trauma crânioencefálico, e aí ele pede tratamento com fotobiomodulação, né, no seriado. E aí eu achei aquilo máximo, né? Falei, eu preciso botar isso para aula para os meus alunos, porque da mesma forma que eu recuperei um vídeo de 1974 do Jornada nas Estrelas, do Star Trek, aonde o médico da nave Enterprise trata uma ferida com laser, né, com luz, na verdade, LED ou laser, mas porque naquela época os primeiros trabalhos de reparo tecidual são de 1969, 70. Em 73, 74, o seriado mostra o tratamento na Enterprise, o tratamento com luz, né? E agora eu recuperei esse do trauma crânioencefálico usado no seriado americano. Então acho muito legal isso. E eu vou em breve mostrar para o pessoal essa parte aí. Então esse trabalho eu acho que ele foi gerado por essa ideia, por essa demanda que veio da clínica sobre toxina botulínica, mas ele tem uma implicação importante em toda a área neurológica, né? Então, acho que essa é a grande importância desse artigo, principalmente. Doutor,
Que explicação maravilhosa, científica e técnica. E acredito que os profissionais que estão assistindo a gente estejam aí se beneficiando desse conhecimento todo. E para tornar bem prático para aquele profissional que não é da pesquisa, mas está assistindo e vai usar esse conhecimento para a prática clínica, a fotobiomodulação que nós estamos utilizando para essa redução do efeito da toxina botulínica, estamos falando da faixa do laser vermelho e infravermelho. Nós estamos falando aí de 650 nanômetros, uma luz vermelha, e também 800 e poucos nanômetros, o infravermelho, correto? Sim, sim. Na verdade, eu acho que tudo nessa faixa provavelmente vai ter esse efeito, né? Entre vermelho e infravermelho próximo, acho que qualquer comprimento de onda que for utilizado deve ter efeito, deve ter esse tipo de efeito, tá? É Eu porque os não sei agora profissionais outros. Uhum, Porque os pode profissionais, falar. muitas vezes, doutor, se deparam com equipamentos e tecnologias com uma série de possibilidades de luz, né? LED azul, Uhum. LED âmbar e assim por diante. Então é importante a gente deixar claro qual é a faixa de luz que promove esse benefício. Sim, eu falo assim, né? Ah, eu tenho muito medo, eu acho muito legal participar desse tipo de atividade que a gente está tendo aqui, que vocês comentaram, porque são oportunidades bacanas de trazer essa ciência real para o profissional, né? Por isso que eu montei lá no meu Instagram, lá, eu tinha uma propaganda aqui, que é o Rodrigo Martins.tv, né? Eu acho que você deve colocar lá depois, mas assim, porque eu até chamei o meu ciência na rede, porque tem muita besteira sendo falada na, na internet, no Instagram, no YouTube. O YouTube é menos pior, mas também tem que avaliar bem o que é falado, né? Ah, então, assim, tem muita gente repetindo coisas, tem muita gente que tem um conhecimento não tão aprofundado, e isso acaba, às vezes, né, prejudicando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A própria atividade de luz azul, tá? Sobre ah, antimicrobiana, coisas do tipo. Por exemplo, luz azul tem atividade antimicrobiana? Tem. Mas tem uma coisa que precisa ser falada. Se o equipamento que você está utilizando não tiver potência suficiente, não mata nada, né? Então você quer fazer um tratamento de acne, por exemplo, né, que é uma região que esteja infectada, então você vai usar para ajudar a matar lá a bactéria da acne e tudo. Nós fizemos isso, né? Até junto com a professora, já fiz sozinho, e a professora Juliana também, Strixino, lá na Univap, também já fez um trabalho de screening também antibacteriano e com fungos também e tudo. Então, assim, a luz azul tem atividade? Tem. Mas se não tiver potência, é água com açúcar. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Tem muita coisa ainda que nós não temos muita certeza, né? Os reais efeitos, por exemplo, olha, da luz verde. A luz verde, ela vem do pessoal da angiologia, né? Que trabalha os lasers de alta potência, que tratam os varizes, etc., né? São na região do verde, porque a hemoglobina absorve nessa região. Agora, eu não sei se a baixa potência vai ter realmente algum efeito, uma eficácia, vamos dizer assim, né, para microvasos sendo aplicada na baixa potência. Isso a gente ainda precisa. Então, tem várias coisas
que tem a ver com essas cores diferentes, né? Hoje você está vendendo aí, tem equipamentos que tem, como você falou, várias cores, vários comprimentos de onda. Então, eu acho que, mas o fundamental disso tudo é estudar, fazer cursos com pessoas que realmente entendam, para você não ficar gastando tempo seu, do paciente, gastando dinheiro sem saber o que você está fazendo, né? Então, eu acho isso fundamental. O tratamento tem que ter objetivo e objetivo certo. Tem gente que quer fazer tudo no paciente e acaba, né, nem sabendo por que está fazendo, o que está fazendo, dose que vai fazer, tempo de aplicação. Então isso tudo. Eu falo assim, é muito fácil você errar quando você está trabalhando com agentes físicos, né? Porque são muitos parâmetros para você trabalhar, né? Não é só o comprimento de onda, tempo de radiação, potência, radiância, então você tem várias coisas aí e é muito fácil errar, tá? Então, por isso que eu sempre bato na tecla de que os profissionais eles precisam se atualizar e eles precisam trabalhar baseados na pesquisa, né? Porque isso diminui a curva de aprendizado, reduz os erros, né? Então, a maneira com que o embasamento científico vai ajudar esses profissionais que estão aí na linha de frente, tá? Então, realmente, para esse efeito aí, a princípio, a gente trabalha nessa faixa de vermelho e infravermelho próximo, sim. Acho que é uma resposta que acho que eu acabei dando uma resposta longa demais, né? Mas